Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Estamos encerrando mais um trimestre, lição de número 13, mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para divulgar o projeto da classe dos professores. Você pode fazer isso clicando no joinha que está aqui embaixo, deixando o seu like, clicando no botãozinho de compartilhar, mandando para o maior número possível de pessoas e deixando também o seu comentário, que é muito importante para a gente. Coloca o seu nome, de onde você está nos acompanhando, faz o seu pedido de oração. Nos bastidores a gente ora por todos vocês e por todos os pedidos que são feitos aqui. E a gente fica também muito feliz quando alguém traz uma resposta positiva a uma oração, que foi algo que já aconteceu, e a gente fica assim, vibrando de alegria. Eu queria mandar um abraço especial para algumas pessoas que comentaram recentemente em alguns vídeos anteriores, que são a Edileuza Mariano, o José Carlos Sardinha, que acompanha a gente do Rio de Janeiro, a Rebeca Miriellen, a Angélica Gomes e a nossa página dos Surtos Adventistas oficial. Vocês veem que agora nós temos tradução em Libras. Para a gente foi um grande progresso, foi uma alegria poder atender para vocês poderem acompanhar a gente também. Muito obrigada. Então, para a gente começar, eu vou convidar todos os que estão aqui para a gente fazer uma oração. Vamos curvar as nossas frontes. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma lição que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos mais sobre Ti e sobre o Teu amor. Por favor, abençoe o estudo da lição nesse momento, abençoe a pessoa que está nos acompanhando, que tudo que seja dito aqui não seja dito por nós, que seja o Senhor nos usando, falando através de nós, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês os nossos professores. Lá na pontinha nós temos o nosso querido Dr. Vanderlei. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Jéssica e demais amigos. É um privilégio receber o convite de estar aqui com vocês de novo. É um privilégio ter você com a gente. O Dr. Vanderlei frequenta a Igreja Adventista de Águas Claras. Do lado dele a gente tem o nosso querido Verivelto. Bem-vindo, Verivas. Uma alegria estar aqui. Nós estamos caminhando para a lição 13, né? E que está terminando o trimestre, mas que as pessoas possam nos acompanhar a partir do próximo trimestre. Estaremos aqui de volta mais uma vez compartilhando a lição. É uma alegria estar aqui com esse grupo maravilhoso. É verdade, uma alegria ter você aqui agora na frente das câmeras, né, gravando com a gente. Exatamente. O Verivelton é da Igreja Adventista do Lago Sul. E do meu ladinho aqui nós temos o nosso querido Dalmo. Bem-vindo, Dalmo. Mais uma vez, somos gratos, né? Finalizando o trimestre, estamos aqui juntos para compartilhar aqui o amor e o cumprimento da lei. É verdade. O Dalmo é daqui da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como eu. Eu sou a Jéssica, sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Muito bem, lição de número 13. O título da lição é O Amor é o Cumprimento da Lei. E ela fala justamente que a gente veio ao longo do trimestre discutindo nessa questão de Deus é amor, mas também é justiça, como se fossem duas coisas antagônicas. E nós já vimos ao longo do trimestre que não. Ambos são manifestações do amor, do caráter, são diferentes facetas do caráter do nosso Deus e são complementares. E a gente vê, Dalmo, quando a gente fala em lei, é muito comum a gente falar dos 10 mandamentos, né? E a gente sabe que os 10 mandamentos foram entregues para o povo de Israel num contexto ali de relacionamento, né? Tanto é que os 10 mandamentos trazem o relacionamento com o próximo, né? E o relacionamento com Deus. É interessante, Jéssica, porque as tábuas que foram entregues foram 2 tábuas, né? E uma vez assistindo um documentário, alguém teve a alegria de fazer com as 2 tábuas, né? Um movimento até interessante. O movimento está aqui. Ele fez isso com as 2 tábuas e a gente vê o quê? A gente vê um coração aqui. Né? Então a gente percebe que é um relacionamento. Na lição já tem um desenhozinho aqui que Deus queria implantar isso aonde? No nosso coração. Então a gente percebe o quê? Que a lei tem a ver com o quê? Relacionamento. E a primeira tábua das leis entregue a Moisés era muito bem claro o relacionamento de quem com quem. Era o quê? Do ser humano com Deus. E o outro era do ser humano com o próprio ser humano. A lição deixa claro algumas coisas aqui, que a lei é uma expressão desse relacionamento. Né? A gente não precisa de uma constituição muito grande. Se a gente tivesse só os 10 mandamentos e os seguisse num país, como seria esse país? Com 10 preceitos a gente conseguiria organizar uma nação. Então a gente percebe que ela é muito pura e perfeita. Né? Esse relacionamento também tem a ver com o quê? Com uma aliança. E apesar de ter sido entregue lá no Sinai, já existia uma aliança anterior. Quando Deus entrega no Sinai, Ele está fazendo o quê? Uma lembrança de algo que Ele já queria com a gente. E Ele pede para que a gente coloque isso aonde? No nosso coração.
porque esse é o objetivo desse relacionamento. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, né? E vamos ver que o mandamento é relacionamento e é também uma aliança. É verdade. Mas é engraçado, quando a gente fala de lei, algo comum que é falado, né, em várias e várias igrejas é o argumento, né, a colocação de que a lei foi abolida na cruz. Então é muito comum quando a gente fala principalmente, né, da guarda do sábado, a gente fala da guarda do sábado, da importância do sábado e tal, falarem, não, mas a lei foi abolida na cruz. Doutor Vanderlei, essa afirmação, ela é bíblica, ela está de acordo com a Bíblia? Pois é, ela não procede da Bíblia. Vamos ouvir a própria voz de Jesus. Quando você pega em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17, é claro, Jesus disse de viva voz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus não veio revogar a lei. Eu sou um grande defensor da lei, né? Eu até brinco que eu tenho lei até no nome, né? Vanderlei, né? Tem lei até no nome. Recentemente eu estive na capital dos Estados Unidos, em Washington, num encontro de advogados cristãos e também de liberdade religiosa, e nós visitamos ali os arquivos nacionais, ali na Avenida da Constituição, perto da Casa Branca, tem um prédio muito interessante que você vai visitar e tem a cópia original da principal lei dos Estados Unidos, que é a Constituição Americana, né? E você vê ali muito protegida, com aqueles vidros, não pode bater foto, aquele negócio todo, e você vê ali a nação americana, essa idolatria que eles têm pela própria lei, né? E essa lei, a Constituição, acabou inspirando outras nações a também terem, né? O Brasil tem uma Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, de 1988, que estipulou direitos e garantias individuais. Então, a lei, ela é muito boa. A lei de Deus, aliás, em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, que era também um jurista, Paulo, incrivelmente, ele era um cidadão romano, conhecia a lei romana, e ele diz que a lei de Deus, se você pegar no capítulo 6, Romano capítulo 6, ele diz ali, nos versos 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? E aí ele vai passando ele faz uma comparação aqui, em Romanos, no capítulo 6, a respeito da santidade da lei. Já no capítulo 7 e no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, eu não consigo compreender como jurista uma sociedade que seja justa, fraterna, igualitária, sem um conjunto de leis que também que seja justo, porque uma coisa é lei, às vezes a lei nem sempre é justa, né? Não se pode confundir lei e justiça, mas leis boas trazem algo bom. A lei de Deus, quando Jesus disse que eu não vim revogar a lei, ou seja, ele estava pensando lá na Torá, né? No Pentateuco, e nos profetas, que também, ele não veio revogar nada disso, ele veio cumprir. Mas Jesus cumpriu, eu não preciso cumprir. Não é isso. Ele quer que nós cumpramos a lei, porque a lei é justa, o mandamento é santo e bom. Tá vendo? Uhum. Então, não caia no engano de achar que a lei, porque é muito fácil a gente falar quando fala do sábado. Uhum. Mas se a gente falar do não matarás, isso, interessante. Não adulterarás, não furtarás, aí de repente foi tudo abolido? Então agora pode? Agora pode matar? Agora pode furtar? Agora pode adulterar? Então tome muito cuidado com esse engano. E uma colocação que a lição traz é que o amor, né, de Deus e a misericórdia de Deus, a graça, né, a lei e a graça não se opõem. Mas a gente tem esse costume, né, de falar, Deus é amor, mais é justiça, como se fossem duas coisas, né, contraditórias. Como que a gente consegue, Verivelton, entender que os dois, na verdade, eles são complementares, eles se correlacionam?
Exatamente. Tem esse mito, né, que as pessoas têm uma forma errada de pensar que a lei e a graça são coisas completamente diferentes, são coisas distintas, mas não. Na verdade, uma complementa a outra. Eu estava até comentando com o Dalmo, a gente trabalha com o Clube Salvador, o Dalmo é diretor do Clube Salvador, a gente ajuda aqui o Dalmo no clube. E assim, muitas vezes a gente trabalha com os adolescentes, né? E sempre tem nos acampamentos, nos campuris, tem a regra, tem a lei, né? Ó, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem aquelas regras. Mas aquelas regras ali não é para fazer mal para os meninos, é para fazer bem para eles. Entendeu? A lei ela vem para te ajudar em algumas coisas, porque, por exemplo, com meus filhos, né? Meu filho tem hora para estudar, tem hora para mexer no celular, tem hora para assistir televisão. Se ele não tem essa lei, ele vai usar tudo diferente. Ele vai usar o celular, às vezes, de uma forma errada, vai assistir coisas de forma errada, porque ele não tem uma lei. Então, a lei, na verdade, eu tô ajudando ele, né? Como que eu posso falar? Tomar boas decisões. Tomar boas decisões, entendeu? Então, é porque eu amo meu filho que eu coloco a lei, para que eu quero o melhor para ele, entendeu? Uhum. Então, eu coloco aquelas regras, eu coloco aquela lei. Deus fez isso. Quando Deus coloca as leis para a gente, não é porque Deus não nos ama. Na verdade, Deus nos ama. Ele quer o melhor para a gente. Então, por isso que Ele coloca aquela regra, aquela lei, para que eu não me dê mal lá na frente, entendeu? Para que eu possa fazer tudo certo, caminhar. Mas só que a lei de Deus, ela não me salva, entendeu? O que me salva é o amor de Deus, o amor que eu tenho por Deus e o amor que Deus tem por mim. Então são duas coisas que tem que caminhar junto, tanto a lei quanto o amor, quanto a graça de Deus. É só pela graça de Deus que eu sou salvo. Mas só que se eu não seguir as leis de Deus, como é que eu vou... Se eu tenho a graça de Deus, se eu tenho o amor de Deus, então eu vou cumprir as leis, eu vou cumprir o que Deus estabeleceu para mim. É porque a própria lei já diz que é amor a Deus, né? Exatamente. Então, o cumprimento da lei é amor a Deus e amor ao próximo. Então, é muito bem claro que você faz, não é o que te salva, mas você faz pelo amor que é na graça, né? E quando eu amo Deus, fica muito mais fácil eu cumprir as leis de Deus, eu cumprir as regras de Deus. Porque eu falo assim, poxa, isso aqui não... Ele quer o meu bem. Ele quer o meu bem. Porque eu conheço, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Entendeu? Exatamente. Inclusive porque a gente vê, né, que além dessa relação da graça com a lei, a gente tem a relação do amor com a lei, né? Porque Deus, sendo o criador do ser humano, ninguém melhor do que Ele para saber o que vai fazer aquele ser humano feliz ou não. Então a gente vê que a lei, ela é como se fosse um manual de instruções para a felicidade do ser humano, né, Dalmo? E aí nesse momento a gente vê o amor de Deus traduzido naquelas leis ali. Verdade, Jéssica. Interessante que quando a gente vai estudar a lei, a gente está falando aqui muito claramente dos 10 mandamentos, são os 10 preceitos que foi entregue nas tábuas, escrita numa pedra, né, foi quebrada e Deus reconstruiu aquelas pedras, então tem todo um contexto nessa configuração. Na hora que Deus vai entregar, Ele fala uma coisa antes disso tudo, na hora de entregar isso daí. Fala o quê? Eu sou o Senhor, teu Deus. E aí Ele começa os preceitos dele. Então Ele deixa claro de quem Ele é. E aí a gente começa, né? Não terás outros deuses. Por quê? Porque outros não são deuses, simples assim. E aí você começa todo um contexto. Mas a lição vem trazer, Jéssica, e essa sua pergunta é interessante, na questão do amor, por quê? Porque tem um mandamento que parece que desentoa. E é o que desentoa hoje entre o meio cristão e tudo, que é o mandamento do sábado. Aí me parece que ele vai desentoar com os demais mandamentos. O mandamento do sábado é o melhor e maior do relacionamento, porque vem falar de um Criador. Aí já vem o sabatista falar do sábado e da lei. Fala, tem que tá falar, aqui, né? Não tem como eu fugir do que está escrito. Não, mas isso aí está lá no Velho Testamento. Não está. Jesus foi bem claro em dizer isso, que ele veio cumprir a lei. E que tipo de lei? Ele veio cumprir a lei cerimonial, mas ele também cumpriu a lei, né, que a gente tem aqui. E você vê que até Jesus, na sua morte, guardou o sábado, Ainda guardou né? o sábado, né? E hoje já dizem, né, que possivelmente não morreu. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão do sábado parece que vai desentoar da lei. Mas não. Aconteceu uma coisa no Éden muito simples. Deus abençoou, santificou e cessou a sua obra, não é isso?
Então a gente tem aqui o quê? Um selo de um Criador. Eu não posso mudar isso. Eu posso adorar a Deus em todos os outros dias e devo. E devo fazer isso. Mas eu não posso santificar outros dias. Não é possível santificar o domingo, a segunda, a terça. Porque isso está santificado no sábado e está na lei. Ah, então o resto da lei vale. Mas o sábado você leva para você adventista. Ou vocês que guardam o sábado, vocês judeus que trouxeram isso daí. Para mim é importante ter um dia. Aí, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque está na lei e aí a gente vai falar, né, de uma questão de obediência. Simples obediência. Mas a gente volta aqui. E quando eu paro no sábado para obedecer o que ele me manda fazer, a gente está falando também de um relacionamento entre a gente. É interessante que o quarto mandamento que fala do sábado vai fazer a ligação entre Deus, que é o finalzinho das tábuas, com o ser humano. A guarda do sábado me protege e já me faz uma ligação para me amar o próximo, porque geralmente a gente vai na igreja para aprender a amar o próximo. Se for diferente na sua igreja, cuidado com a igreja que você está indo, mas né, a gente já vai para aprender a se portar entre irmãos, entre amigos, entre família, como se portar e tal. E aí um cuidado também que a gente tem que ter aqui, que a lição inclusive traz um alerta sobre isso, é também com o legalismo, porque a gente está estudando aqui sobre a lei, né? Que a lei é importante, que a lei não foi abolida na cruz, na verdade Jesus veio para confirmar a lei, para cumprir a lei, e aí a gente tem algumas pessoas que também dizem assim, então eu estou garantido porque eu não faço nada errado. Eu não roubo, eu não mato, né? Eu não me prostituo, eu não assassino ninguém, eu não furto, eu sou honesto, eu trabalho direitinho, eu tenho uma vida íntegra, uma vida boa, então eu estou salvo. É assim que funciona, doutor Vanderlei? Parece que não é assim, né? Então, quando nós estudamos a Bíblia mais completamente, você vai vendo que a questão do pecado, pecado não é só ato, pecado é condição pecaminosa. Então, nós, seres humanos, além de ato pecaminoso que cometemos, nós também temos uma condição pecaminosa. E você falou uma palavra muito interessante aí, que é o legalismo. O legalismo, ele é perigoso porque o jovem rico, ele chegou para Jesus e falou, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou tudo, ele falou, eu cumpro tudo direitinho, eu cumpro os mandamentos. Eu já faço tudo isso. Eu faço tudo isso, mas o que falta então, né? Então falta o amor. A lição aqui, ela vem falar, acima de tudo, amem uns aos outros. O Tiago, ele é uma epístola que Martinho Lutero, ele até achava que Tiago não devia estar na Bíblia, porque ele acha que Tiago, ele era um pouco... Martinho Lutero, ele era assim, justificação pela fé, e Tiago colocava algumas coisas um pouco, me mostra, já está falando fé? Então me mostra a tua fé pelas obras. Tiago é assim. Então, Tiago, no capítulo 2, aqui no verso, se você pegar aqui a partir do verso 8, diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9, se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, olha só, então o Tiago, ele não aderia àquela coisa luterana, assim, não preciso fazer nada, eu sou salvo pela graça, não é bem assim. Você tem que, se você é salvo pela fé, então me mostra a tua fé pelas obras. Então, aqui está, e ele vai, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então, o legalismo é um problema sério. Né? É possível você fazer a contabilidade da empresa, tudo bonitinho perante a Receita Federal, no entanto, você pode esconder da Receita Federal tanta coisa, e isso é problema. E nós também podemos fazer perante a sociedade, perante as pessoas, uma vida muito bonita, mas muito legalista, mas completamente pecaminosa. Então, esse é o desafio nosso, como cristãos, amar as pessoas, e não só os da fé, amar as pessoas lá fora, porque as pessoas, elas podem rejeitar a nossa fé, as pessoas podem rejeitar o nosso estilo de vida, podem rejeitar, mas elas não rejeitarão o nosso amor, e elas viverão, e elas necessitarão do nosso amor para compreender o amor de Deus.
E aí você entra num tema extremamente interessante, né? Que é justamente o da missão. Que é essa coisa, né, de além de você aceitar, transformar o seu coração, você procura levar isso para os outros e pregar para os outros. Isso tem uma influência direta na nossa própria vida espiritual, né, Verivelto? Quando a gente entende que nós somos colaboradores de Deus nessa missão de salvar as pessoas. Exatamente. E como que eu faço para falar de Deus para outras pessoas? Eu tenho que conhecer Deus, né? Se eu não conhecer Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou falar de Deus, do amor de Deus, se eu não conheço? É a mesma coisa eu querer ensinar para o Dalmo sobre a vida financeira. Dalmo, você tem que melhorar nisso, na parte financeira e tal. Eu queria ensinar para ele alguma coisa sobre finanças, se a minha vida está completamente descontrolada. Se eu não sei nada, se a minha vida é totalmente descontrolada, eu atraso meus pagamentos, não consigo me controlar, não consigo guardar dinheiro, como é que eu vou ensinar para o Dalmo sobre finanças? Não tem como. Primeiro eu preciso aprender finanças para depois eu ensinar, certo? É a mesma coisa, funciona aqui na palavra de Deus. Para mim poder falar de Deus para as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, eu tenho que aprender, eu tenho que saber do amor de Deus, eu tenho que viver o amor de Deus. E a partir do momento que eu vivo aquele amor, daí eu vou transbordar. As pessoas vão ver em mim e vão querer conhecer mais sobre aquilo, sobre aquele amor. Aqui na própria lição diz assim, quando compreendemos que somos colaboradores de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nosso coração e se inflamarão em nossos lábios. Ou seja, a gente vai transbordar de amor e vai sair falando para outras pessoas. Eu, nos 2 últimos anos, né, agora já está completando aí 2 anos, completou 2 anos, eu tenho mudado de vida, a minha vida de hábitos alimentares, e eu emagreci em 2 anos 47 quilos. Então, qualquer roda que eu estou, as pessoas estão comentando, as pessoas querem saber que milagre que aconteceu. Esse final de semana mesmo estava na igreja e agora as pessoas que faz um tempo que não me vê, as pessoas me encontram e falam assim, Verivelto, o que aconteceu? Que transformação que você teve na sua vida que te levou a emagrecer 47 quilos? E daí eu tenho que sempre estar falando, as pessoas querem saber. E a mesma coisa funciona na vida cristã. A partir do momento que você começa a aprender o amor de Deus, começa a transbordar o amor de Deus, as pessoas que estão à sua volta querem conhecer. Elas querem aprender mais, elas querem saber... Nossa, Jéssica, mas você tem uma vida tão feliz, uma vida tão boa, você parece uma pessoa iluminada, o que está acontecendo com você? Entendeu? É porque as pessoas veem a transformação, né? E se alguém está curioso aí, para mim perder 47 quilos, eu mudei completamente a minha alimentação e comecei a fazer exercício físico diariamente. Todos os dias fazendo exercício físico e mudando a alimentação. Consegui emagrecer. A mesma coisa é na palavra de Deus. Todos os dias a gente precisa nos alimentar da palavra de Deus. É verdade. Ninguém consegue ficar mais de 3, 4 dias sem comer. Se você começa a passar mal, fraqueza, se você não come. É a mesma coisa da palavra de Deus. Se você fica muitos dias sem se alimentar da palavra de Deus, você começa a ficar fraco. Então você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias e assim você vai transbordar o amor de Deus e as pessoas vão querer saber sobre esse amor. Quem beber dessa água, né, jamais terá sede. E ainda vai espalhar, vai jorrar o amor de Deus com os outros, né? Então, sejamos pessoas, né, que possam mostrar para aqueles à nossa volta que Deus operou um milagre, uma mudança na nossa vida. Verivelto, você ora para a gente encerrar, por favor? Oremos então. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui encerrando mais um trimestre da Escola Sabatina, mas que as suas palavras não param, as suas palavras não mudam, elas são um conforto, um alento para o nosso coração. Que nós possamos, tudo o que foi dito durante esses 13 semanas, que nós possamos não só guardar, mas que nós possamos compartilhar para as pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos, dessa maneira, abreviar a sua volta pregando o Evangelho. E seja conosco a cada momento e cada estudo da lição, nos abençoando, e abençoe a cada pessoa aqui, não só os professores aqui da classe, mas cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha, de uma maneira especial, Senhor Jesus, esteja na vida dessas pessoas, iluminando, trazendo força e principalmente esperança. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Amém.
chegamos ao final de mais um trimestre e não adianta nada você assistir a classe e você não colocar em prática os ensinamentos que você aprende aqui. Então, é o momento de fazer uma reflexão. Como foi a sua vida durante esse trimestre? O que você pode melhorar? Nós estamos aqui para te ajudar e não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição. Então, todo dia de manhã, acorda, primeira hora da manhã, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai se encontrar com Cristo que Ele está te esperando e isso vai ser muito bom para você. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente espera você semana que vem para mais um trimestre, mais uma classe dos professores.